noite. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista, às quartas-feiras, às 22h30. Lembrando, gente, que esse programa é quentinho, porque se você não assistir hoje, que é quarta-feira, ele não tem reprise. Então, você vai ter que ter um trabalhinho a mais de entrar no CN Plus. Mas, todas as quartas, às 22h30, nós estamos aqui aguardando você, porque, como eu sempre digo, esse programa é feito por você, porque a nossa pauta é você quem traz. São as suas perguntas, as suas dúvidas. É para isso que o Trocando Ideias existe, né, e acontece todas as quartas-feiras. Eu nunca estou sozinha aqui, graças a Deus. Primeiro porque televisão a gente é assim mesmo, a gente faz com um monte de gente. Mas aqui na bancada, sempre com os convidados, eu tenho aqui hoje, além da Ivana, que está conosco todas as semanas, né, minha companheira de trabalho aqui. Hoje nós temos a alegria de receber de volta no Trocando Ideias, gente, professor Felipe Aquino. Não podia faltar o senhor, né, professor? Bem-vindo. Amém. Muito obrigado, cara. Boa noite a todos. Já fazia tempo, né, que não vinha no Trocando Ideias, mas estamos aí. Vamos ajudar no que for possível. Trocando Ideias sem Felipe Aquino não é Trocando Ideias, não é, Ivana? Não é Trocando Ideias. Ivana, vamos voltar lá no primeiro programa, que faz muito, né? Já foram só 2. Que a gente falava assim, 4 anos de espera, né, Ivana? 4 anos de espera, né? Paramos, fizemos essa pausa no stand-by por causa da Covid, mas voltamos e agora estamos aqui com o companheiro, né? Companheiro, esse é fiel companheiro do Trocando Ideias. Eu acho que ele, a gente podia dizer assim, ele é patrimônio ele do Trocando Ideias. Tombado, ele tem uma plaquinha de lá ali, já ali na TV Canção Nova, tem nele ali, né, o patrimônio, mas agradecemos o professor porque é uma gentileza dele, né, estar aqui conosco, nos ajudar nestes dias. Então, muito bem-vindo mesmo, professor. Como eu tenho falado para vocês, o Trocando Ideias, a pauta dele é feita por vocês, né? A nossa produção trabalha aqui, aliás, brilhantemente, todas as semanas, mas são muitas perguntas que você pode mandar. Você tem dúvidas, você, né, gostaria de algum esclarecimento, então mande para a gente no 12 31 86 2600, WhatsApp, tá, gente? Então, não é através do call center, esse que é o mesmo número do call center, mas é o WhatsApp. E lá você vai ver, você vai mandar uma mensagem assim, através do 12 31 86 2600. Participar no programa ao vivo. Aí nisso vai automaticamente cair. 1, Trocando Ideias. 2, voltar ao menu. Clica ali, Trocando Ideias, e vai seguindo as orientações. E você participa aqui ao vivo conosco através desse WhatsApp. Combinado? Mas a gente continua aqui também, né, recebendo as suas perguntas através do Instagram. Você pode mandar no meu, @carlastucci, ou no da Ivana, que é @Ivana_Costa_. Não, CN, isso CN. mesmo. Ah, hoje foi só de primeira. Então, tá aí também para você enviar a sua pergunta, o seu questionamento. Também lembrando, essa pergunta já foi feita. Essa pergunta é muito boba, é muito simples. Não tem. É a sua pergunta, é aquilo que você gostaria de saber neste momento, ou que precisa saber. Então, tá aí, né? Você pode participar conosco de várias formas, e o que não pode é deixar de participar, né? Mas vamos lá, gente. Deixando um pouco de falar muito, vamos para o que interessa, porque sempre tem muitas perguntas e com ele aqui, gente, professor, o negócio aqui vai fervendo, né? Mas, professor, vamos situar um pouco, a gente viu aí, graças a Deus, depois do falecimento do Papa Francisco, né, a eleição do Papa Leão, o tanto que tem se falado da igreja e do crescimento da Igreja Católica, que passou um bom tempo assim, estagnada ou até decrescente, né? E agora, graças a Deus, o que o senhor percebe assim? É um fenômeno? Olha, a história da igreja, Carla, mostra que isso se repete, né? Isso se repete. Eu vejo o seguinte, toda vez que, principalmente quando o mundo entra numa fase muito difícil, há muita instabilidade nas pessoas, até nas próprias instituições, e o pessoal começa a procurar aquilo que é estável, né? Como
um barco, por exemplo, navegando, aí pega uma tempestade, né? Tem que segurar no mastro ali, porque senão a gente vai embora. Então eu percebo isso, né? O nosso mundo hoje é um mundo muito agitado, né? Especialmente o crescimento muito da mídia, especialmente da internet, e a internet cada vez mais avançada, agora com inteligência artificial. É tudo muito rápido, né? Então, as pessoas acabam ficando numa certa insegurança. Você vê tudo e, ao mesmo tempo, você não aprende com profundidade nada. Aí eu percebo o seguinte, né, que a igreja passa a ser um referencial para muita gente que quer um ponto de segurança, porque sabe que a igreja não balança. A igreja tem 2000 anos, né? A pregação da igreja é sistemática, firme. Então, eu penso que isso é que tem feito isso, sabe? Nós estamos vendo que agora, por exemplo... A igreja não moderniza, né, professor? Está havendo um crescimento grande hoje, por exemplo, de adultos sendo batizados na Europa. Embora o cristianismo na Europa ainda está diminuindo, mas está havendo um reavivamento. E eu penso que isso é fruto dessa situação, desse mundo que nós vivemos hoje, que é cheio de coisas que a gente nunca pensava que fosse ver, né? Verdade. Eu acho muito bonita, tem uma frase dos cartuchos que diz: o mundo gira e a cruz permanece. Isso. Então, a gente percebe e a gente vê isso mesmo, aí. né? Que a igreja que sempre defende a pessoa humana, esse é um lugar onde, como o professor Felipe aqui nos falou, as pessoas podem se acolher porque ali tem uma palavra verdadeira sobre o ser humano e ali eu posso me achegar. E sem dúvida, também as pessoas fazem uma experiência com Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Eu morei na França por 13 anos e todo ano nós víamos batismo de adultos, né? E batismo de muçulmanos, batismo de pessoas que se diziam antes ateu, mas que de fato fizeram um encontro pessoal com Cristo. E é bonito ver isso. De fato, a igreja... E aqui eu lembrava antes também, Carla, que hoje a igreja colhe o fruto daquela chamada feita por João Paulo II, né? Preciso evangelizar. É hora de evangelizar. Nova né? evangelização. E uns plantam, outros colhem. Então a gente já percebe esses frutos. É muito bonito. Verdade. E graças a Deus que a gente pôde ver tudo isso, né, professor? A gente viu o plantio e está vendo a colheita também, né? Olha, estamos vendo muitas coisas. Não está dando tempo de absorver tudo, né? Mas isso tem uma vantagem também, né, cara? Eu acho que esse boom da mídia, de certa forma, favorece também, porque hoje a internet traz muita coisa boa. Tem muita coisa ruim, a gente sabe, mas a pessoa que tem uma boa vontade, quer encontrar uma coisa boa, ela encontra hoje na internet coisas excelentes. Sim. Excelentes. Você tem pregadores aí maravilhosos, né? Elas, todas as coisas. Isso eu acho que está fazendo muita gente conhecer Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem impactante, né? Porque Jesus ele viveu aquilo que ele pregou. Não é um líder fantasioso, né? Aquilo que ele pregou, a caridade, o amor ao inimigo, ele viveu. Então, eu acho que isso hoje impacta, né? O homem moderno e a mulher moderna. E acaba trazendo muita gente para a igreja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Outra coisa também que eu gostaria de comentar, que eu também vi isso na igreja na Europa. É uma igreja que evangeliza, fala, mas também é uma igreja que acolhe, né? Eu vi a luta ali deles tentarem transformar a paróquia num lugar acolhedor, as experiências de células de evangelização, de cursos. Esse promover, eu lembro até hoje, uma vez que a gente evangelizou um casal de médicos e o padre virou para a gente e falou assim: Ivana, não deixe de acompanhar, porque essa primeira conversão se baseia na amizade também, na comunidade que acolhe, né? E a gente vê tão isso bem na Atos dos Apóstolos, essa comunidade que acolhe. Então, a gente vê uma igreja que evangeliza, mas uma igreja também que se abre para acolher e pastorear quem chega. Isso é muito bonito. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando aqui, pensando aqui com os meus botões. Talvez esse advento, né, da Europa e também, hoje a gente sabe que a África e a Ásia, ali a questão das Filipinas, aqueles, né, países que hoje o catolicismo cresce, né, absurdamente, vamos dizer assim, né, graças a Deus.
Mas também é fruto dessa nova evangelização, porque essas conversões, eu penso assim, de católicos adultos e esses batizados, porque hoje tem pessoas que apresentam a fé. Porque às vezes os outros são ateus, graças a Deus, porque ninguém nunca mostrou, não teve ninguém que anunciasse a palavra para eles, né? Então hoje acho que o advento da nova evangelização também leva a isso, né? Então as pessoas não tinham tanta convicção de ser ateu, né, ou de ser agnóstico, mas é que na verdade não sabiam, não conheciam, nunca foi apresentado a eles, né? Então graças a Deus e que Deus continue despertando vários missionários nesse sentido, né? Amém. E daí, professora, a gente entra também nesse assunto dessa questão de, a gente fala, mas fulano faz isso porque é um católico de verdade. O que é um católico de verdade? Um de mentira? Olha, a igreja define com clareza o que é o católico, né? O catecismo da igreja, o código de direito. Quem é o católico? O católico é aquele que primeiro, foi batizado, então ele pertence à Igreja Católica. Você entra pela Igreja Católica pelo batismo, né? Mas não é só entrar, é entrar e permanecer fiel. Então, se você é fiel ao ensinamento da Igreja, fiel ao Papa, né? Isso é uma coisa muito importante, a fidelidade ao Papa, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muito católico, né, que está dizendo assim, não acredito no Papa, é o sedevacantismo, né? Nós estamos sem Papa, esses Papas depois do concílio não valem. Opa, isso é um aspecto cismático perigosíssimo que o Código de Direito Canônico define como excomunhão automática. Quem não se submete, que não reconhece a validade do Papa e também, claro, dos bispos em comunhão com o Papa, não é católico de verdade. Então, nós temos católicos que, nós dizemos assim, não estão em plena comunhão com a igreja. Por quê? Porque foram batizados na igreja, mas não estão em plena comunhão, né? É o caso desses que não aceitam o Papa, não aceitam o catecismo, não aceitam o Concílio Vaticano II, etc. Então, o católico mesmo é aquele que foi batizado, ele vive de acordo com o que o Papa determina, né? E não coloca em dúvida a autoridade do Papa, não coloca em dúvida a autoridade dos bispos. Pronto, e procura viver toda a doutrina que Jesus ensinou. As pessoas às vezes questionam, eu acho que é por conta dessa questão da prática, né? Então, assim, eu sou católico praticante ou eu sou católico de senso. Sim. Né? Que eu acho que hoje também diminuiu muito isso, a gente está vendo isso até por esse crescimento da igreja. Não existe mais só os de senso, né? Os que só se dizem católicos. As pessoas realmente assumem, né? Então, mas não quer dizer que o outro é de mentira, né? Mas a questão do ser de verdade é a prática, né? Você tem que participar, isso que o senhor falou, da doutrina. Sem dúvida. É aquilo que dizia o Papa, vamos evangelizar os católicos. Tem muito católico precisando ser evangelizado. Não reza, não vai à missa, não lê a Bíblia, né? Quer dizer, aí é um católico realmente quase que só de nome, né? É católico, né? Mas não tem a vivência católica. Isso aí realmente é triste, né? E isso acontece muito no Brasil, né? Quer dizer, há uma estatística que mostra que não chega a 10% os católicos que vão à missa todo domingo. Quer dizer, é um absurdo. Você hoje talvez 65% da população é católica, você sabe que só 8% vai à missa. Isso é lamentável. Dominical, né? A diária, então... Não, a diária, então, 1%, né? É triste. E se as pessoas estão perdendo, porque se soubesse, né, o quão bem faz a prática né, e a vivência de todos os sacramentos, mas também dessa vida em comunidade, na comunidade paroquial mesmo. Não digo que às vezes as pessoas pensam em comunidade só como na Canção Nova, o Shalom, outro. Não, a comunidade paroquial, né, esse convívio faz um bem enorme para a alma da gente e para a sociedade, para esse tempo que a gente está vivendo, né? Eu vou chamar o intervalo já, porque aí a gente, no próximo bloco, já começa com aquelas boas e velhas perguntas, né? Que a gente faz um bate e volta aqui com o professor e aguardando já a sua pergunta que está chegando, não está? Posso esperar? Então, lembrando que se você não quiser que te identifique, você avise, tá bom? Então, tá aí as maneiras de você
participar conosco e a gente vai para o intervalo e volta já já respondendo a sua pergunta. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje com a presença do professor Felipe aqui conosco, a Ivana. Nós já conversamos sobre o crescimento da Igreja Católica, né, no Brasil, mas também no mundo, acima de tudo. E nós vamos entrar nas nossas perguntinhas aqui, nos nossos bate-volta aqui, né, para que a gente possa dar andamento no programa respondendo a sua pergunta. Mas, antes disso, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, que eu acabei de receber uma notícia aqui, que o nosso programa tem reprise. Agora ele tem reprise aos domingos, às 14 horas. Então, o programa Trocando Ideias ao vivo, né? A primeira exibição dele é das quartas-feiras, às 22h30, às 10h30 da noite. E no domingo ele tem reprise, então não precisa chorar mais. Se perdeu na quarta, pode assistir aí no domingo, tá certo? Vamos lá, professor. A boa e velha pergunta sobre casamento, sobre relacionamento. Vasectomia após ter 2 filhos é causa de nulidade ou pecado? Não, causa de nulidade não é. Seria, talvez, caso de nulidade se o casal, por exemplo, fizesse a vasectomia, ou o marido fizesse a vasectomia, com o objetivo de nunca ter filho. Aí seria a razão de nulidade. Por quê? Porque o casal promete no casamento estar aberto para os filhos que Deus enviar. Não é a igreja que vai determinar quantos filhos o casal deve ter, mas não se pode impedir 100% o nascimento de alguém. Mas se a vasectomia já é feita depois de ter filhos, não é motivo de nulidade. É algo que a igreja não quer que se faça, mas não é motivo de nulidade. E o pecado? Sim, uma vez que não é orientação da igreja, é contra a orientação da igreja, torna-se um pecado, não tem dúvida. Tá certo, então tá aí, né, a resposta. Então, é importante dizer o seguinte, por que a igreja considera um pecado? A moral católica, ela ensina o seguinte, o que é o pecado? É tudo aquilo que é contra a natureza. Aquilo que é natural é moral, aquilo que não é natural não é moral. Então, não é natural você cortar um braço, por exemplo. Então, a igreja não é natural também você cortar um órgão que é o órgão exatamente de reprodução. Então, é nesse aspecto, né? Agora, preciso dizer também aqui o seguinte, né? Todo pecado ele tem as suas atenuantes e agravantes, entende? Então, a igreja tem sempre 2 aspectos, o aspecto doutrinário e o aspecto pastoral. Por que a pessoa chegou nesse ponto? Né? Às vezes é um momento de desespero, é um momento de angústia, como o próprio suicídio. Né? Ele fala, o suicídio é grave, é gravíssimo, mas o catecismo fala assim, o suicídio muitas vezes a culpa pode ser muito aliviada, dependendo do estado psicológico, depressivo da pessoa. Então, também tem que se olhar isso, né? Objetivamente dizendo, é um pecado, mas agora vamos analisar a intensidade desse erro. Ivana, como é que a gente faz, né? A gente que já é casada, é mãe, né? Como é que os casais hoje em dia fazem para evitar essa questão da vasectomia, até mesmo da laqueadura, né, o uso de DIUs? Como é que a gente pode hoje fazer para viver bem o relacionamento dentro da moral católica? Eu gosto sempre de lembrar que a reprodução, né, esse lar fecundo, é um projeto que é feito a 2 e não pode ser a responsabilidade de um, é a responsabilidade do casal. Sem dúvida. Então, a gente sempre tem que conversar, né? Eu lembro uma vez, numa aula, uma colega fez a questão para o professor, quantos filhos temos? Temos que ter, né? E o professor dizer, aqueles que a gente tem condição de amar e de cuidar. Então, a igreja, ela sempre vai dizer uma paternidade responsável, né? Aqueles que eu vou ter condição de amar, e isso aí diz de uma condição humana. Olha que bonito o professor Felipe aqui não falou. Um pecado é algo que é contra a natureza. Eu fiquei assim, gente, é da humanidade, não é só a linha espiritual da coisa, ela toca, a humanidade é extremamente ligada ao espiritual. Então, humano, então é uma coisa do casal. Então, eles têm que perceber quantos filhos a gente tem condição de amar, de educar, de fazer crescer, né? Tão bonito isso.
e aí se conversar. E graças a Deus a igreja sempre apoiou métodos naturais de regulação de nascimento, onde o casal pode, diante da situação da vida, do momento, da etapa que vivem, poderem dizer, não, um filho agora não dá, mas um filho daqui a um tempo, ok. E conversar. Eu acho que a gente sempre não pode esquecer de uma coisa, a conversa, o diálogo. O professor Felipe Aquino sempre falava um negócio, uma canja e o que era bom? Canja, prudência. Água benta, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Então, é a conversa, Carla, não tem outra coisa. E ser lúcidos, né? Bem muito lúcidos. E Então, sempre. tem uma coisa, cara, também que eu gostaria de colocar nesse assunto de controle da natalidade. Olha, eu acho que esse é um dos aspectos hoje mais difíceis na pastoral familiar. Porque se você for ver mesmo, no fundo, quem é que faz o controle de natalidade pelo método natural? É pouca gente. Pouca gente, É pouca gente, vocês concordam? Sim. A maioria ou usa pílula anticoncepcional, ou usa camisinha, ou usa DIU, e gente católica que está aí na igreja participando de missa. Então, esse é um assunto realmente muito, muito difícil. Né? Inclusive, quando houve os 2 sínodos do Papa sobre família, eu até esperava que nos documentos finais saísse alguma coisa assim mais objetiva, mas não saiu. Eu acho que faltou, dos 8 últimos sínodos que o Papa Francisco realizou, eu não sei se na discussão lá dos bispos apareceu, mas no documento final não saiu uma orientação assim. Mas isso por quê? Não estou querendo culpar os bispos, não, porque o assunto é complexo. É complexo. É complexo. Uma vez eu perguntei para o nosso bispo Dom Beni, por que a igreja não responde com clareza, por exemplo, o que um casal pode ou não pode fazer num ato sexual? Né? Porque eu escrevi um livro sobre isso e eu fui procurar nos documentos da igreja e eu não achei. O catecismo não fala direito, o Código de Direito Canônico não fala. Aí Dom Beni me disse assim, sabe o que é, professor? É que os casais são muito diferentes. A igreja não pode colocar uma cartilha, uma norma, porque para um pode ser bom, para o outro pode ser ruim. Então, também nessa questão de controle da natalidade, é uma questão muito difícil. Os casais, concordo muito com você, eles têm que conversar e têm que procurar uma orientação. Sem dúvida, professor. Bento XVI falava, tem que procurar uma direção espiritual para resolver caso a caso. E lembrando que a Ivana falou dessa questão do diálogo, da conversa, o catecismo fala isso também, nisso que o senhor falou da questão, o que um casal pode fazer, né, na vida sexual, que é tudo em comum acordo, né? Desde que tudo eles fazem em comum acordo. Então, o casal tem que ver ali o que é o melhor para ele em todas as áreas da sua vida, não só na sexual, que tudo tem que estar também em comum acordo, né? Mas nessa questão do planejamento familiar, do planejamento financeiro, tudo, a vida a dois, ela exige um comum acordo. Não pode ser uma decisão só de um ou de outro, e um puxa, o outro vem atrás. Não, né? A gente tem que caminhar. Então, às vezes o que falta é isso mesmo. É o que a gente tem falado, né, nos outros programas. Ter família, né, ter marido, né, e ter filhos, dá trabalho. Dá trabalho. Mas é um bom trabalho, gente. É um trabalho que vale a pena. E o professor teve 5 trabalhos. Né? O senhor teve 5 trabalhos, né, professor? Hoje o senhor está com quantos trabalhos? Mais genro e nora, 10, mais 10 netos, 20 trabalhos. Mas é um trabalho bom, não é? É lógico. Eu falo muito para os casais isso, né? O casamento não é uma curtição a dois, é uma missão árdua, assim como a missão do sacerdote. Por que o sacerdote recebe um sacramento especial para ele? Esse suplemento de graça. Porque não é fácil ser sacerdote. Nós também, não é fácil ser casado, não. Não. Todos nós sabemos disso. Então, Cristo deixou um sacramento, um suplemento de graça especial, para você não cansar do marido, não cansar da esposa, educar os filhos, né? E é bonito, né? Eu gosto muito daquela frase de São Paulo, e São Paulo fala assim, a mulher se salva pela maternidade. Olha que coisa bonita. Não quer dizer que
A mulher que é virgem, não, está cheio de virgem santa. Né? Mas a mulher que é casada, o casamento, a família, é um ambiente de santificação. Imagina quanto sofre uma mãe, um pai, para manter a família, trabalhar, e criança doente, e dívidas e tudo. Quer dizer, aqueles que vivem isso na luz de Deus estão num caminho de santificação. Isso é muito bonito. O mundo gritando na orelha dos filhos. Agora, né? cara, eu queria voltar um pouquinho no. Volta. Me lembrei de um assunto aqui que achei interessante de colocar. Uma vez eu perguntei para um bispo, você conheceu o Dom Antônio Afonso de Miranda? Morreu há quase... Ele me crismou. Quase, foi? Foi. Bispo aqui de Lorena morreu com quase 100 anos, não foi? Foi. Acho que foi 100 e alguma coisinha. Não, mesmo. 99. 99. E era um bispo assim, muito ponderado, né? Muito santo, né? Um dia, faz muitos anos, eu perguntei, mas, Dom Antônio, como é que faz? Um casal, o marido quer, por exemplo, usar um anticoncepcional e a esposa católica tal, não quer, como é que faz? É que você falou, os dois. Aí ele falou assim, bom, aquele que quer usar, ele assume a responsabilidade diante de Deus, e o outro fica tranquilo. Eu estou colocando isso porque é vida da boca de um bispo, isso, né? Porque isso acontece muito, sabe? Eu mesmo recebo, olha, eu quero uma coisa, meu marido quer outra. Então, ele assume a responsabilidade dele. É. E isso é muito bonito, né, professor? Eu sempre conto também, já nos trocando ideias do passado, eu conto essa história também, que eu conheci um casal, eles tinham 4 filhos, na verdade 3. Eles tinham 3 filhos, né, a mãe com toxoplasmose, e desde a primeira gravidez, então sempre foi um risco, aquela tensão em todas as gravidez. E aí foram atrás do tribunal eclesiástico, porque eles, como católicos praticantes, ali, foram no tribunal eclesiástico para pedir autorização, o que eles poderiam fazer. Né? Porque era um risco para a mãe também. Todo o processo rolou lá e o tribunal definiu que o marido poderia fazer vasectomia, por conta dessa realidade da esposa. Né? Então, ele foi e fez a vasectomia, só que não esperou o tempo necessário que precisa ser feito, né? Do efeito da vasectomia, que tem a questão das ejaculações e um mês depois, ela aparece grávida. Então, mais um, aí foi o 4º filho. Deus assim o quis, né? Permitiu. Fizeram tudo certinho, foram no tribunal, mas é porque era vontade de Deus. E eles se abriram a vida e ficaram, né, felizes ao mesmo tempo também com tudo isso. Hoje são 4 filhos. Mas então que a igreja, ela vê caso a caso. Então a gente precisa procurar, né, essa ajuda, essa orientação, para que a gente não fique assim no limbo, né, como diz, ou fazendo as coisas da própria cabeça, ou ouvindo aquilo que a sociedade diz, já que a gente segue aí a nossa doutrina. Então, procure. Se você tem, né, algo especial que você precisa de solução, procure. Agora, eu queria só falar uma coisa que a gente precisa fazer atenção. Eu coloquei só para procurar essa questão, estudando no Google. E atenção, porque a IA não te responde conforme a doutrina católica. A IA não é católica, façam atenção. Uma questão sobre a vasectomia, ela dizia que a moral católica permitia. Então, a gente tem que ir também em fontes seguras, tá bom? Sim. Então, queria só alertar sobre isso. A IA não é católica. Agora, Carla, uma outra coisa. Não sei se eu estou esticando muito. Não, professor, a gente troca ideia. É isso, a gente está sempre crescendo. É o seguinte, eu acho que a gente precisa também desse assunto de controle da natalidade. A gente tem que falar aqui para os casais também do valor dos filhos, sabe? O catecismo da igreja fala assim que os filhos são os dons mais excelentes do matrimônio. E o Salmo 126 diz que, né, o filho é um dom de Deus. Então, infelizmente, hoje está se perdendo isso, né? Quer dizer, caiu sobre a humanidade, assim, um medo de ter filho, né? Você vê, na Europa hoje não tem nenhum país na Europa que consiga manter a população, né?
Porque para manter a população, você tem que ter pelo menos 2,1 filhos por casal, na média, né? Morre o pai, morre a mãe, se tem 2 filhos, substitui. Mas tem os que não se Foi casam. assim que ele me convenceu até a Sofia, gente. Foi essa conversinha dele. É? E aí tem aqueles que não se casam, então tem que ser 2,1 na média. Olha, hoje você conta nos dedos da mão os países que têm 2,1 filhos por mulher. Ou seja, a humanidade está numa implosão demográfica. Isso é terrível. Terrível, terrível. Essa ficha não caiu ainda com clareza. Já caiu para os economistas, para quem cuida do INSS. Por quê? Porque se não nasce criança, você não tem jovem. O Bento XVI dizia assim, uma nação sem criança é uma nação sem futuro. Sim. Sem futuro. O Brasil, gente, é uma coisa horrorosa. O Brasil tem 22 pessoas por quilômetro quadrado. Você vai no Japão, tem 330. Olha a diferença. Né? Nós temos 20, quer dizer, o Brasil é um país vazio. Nós temos muita gente aqui no litoral. Mas se você vai para dentro do Brasil, você pega um avião aqui e vai até Manaus ou Recife, você olha para baixo, o que você vê? Verde, 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 de vez em quando uma cidadezinha. No Japão, não. No Japão, qualquer lugar que você vê, você vê. Não vê nada verde. E não tem. Luzinha. E não tem os problemas que nós temos. Quer dizer, a quantidade, porque essa é uma filosofia mundana muito perigosa, que a igreja nunca aceitou. Um país ser desenvolvido tem que ter pouca gente. É o contrário. Hoje o país que mais cresce no mundo é a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a China. A China. Não é verdade que você eliminar a população, você desenvolve o país. Não é verdade. Entende? Então, e o duro é o seguinte, a igreja é a única instituição que tem coragem de levantar esse debate e colocar essa questão do valor da vida. Né? João Paulo II dizia no ano 2000 para os casais, na celebração do jubileu, não tenham medo da vida. Porque o problema é esse, caiu um medo sobre a humanidade nesse aspecto. Sim, é muito interessante mesmo. E é o que, eu estou falando assim, a igreja ainda é a única que tem coragem de pôr a mão, mas mesmo assim, muitos de nós católicos, que nem eu brinquei que quem me deu coragem foi ele, porque com esse senso, graças a Deus que ele me deu essa coragem, né? E a Sofia está aí hoje, mas muitos de nós ainda paramos também nessa questão de limitar os filhos, né? De quantos católicos que a gente vê que tem 2 filhos, 1 filho, 2 filhos? Quando você não pode ter, se tem algum problema, beleza. É claro. Mas se não. Aí depois a gente ainda cai ainda no pecado de julgar os outros que tem 5, 6, que vai tendo filho. Nossa, tá grávida de novo. Não é problema seu. Não é, gente. Graças a Deus a pessoa está formando uma família linda e maravilhosa. Se está tendo filhos é porque tem condições de amar e de cuidar. A gente não está falando aqui questão financeira. E Deus provê também, Deus cuida. Então, a gente parar com essa hipocrisia da gente, né, falar dos... Imagina o professor, então, quando ele teve 5 filhos na época dele ali, devia ser um escândalo também, né? Então, mas está aí, graças a Deus, né, todos os filhos bem, todos criados. Então, não tenhamos medo da vida, né? A vida vale a pena, vamos investir, porque nós precisamos ter um futuro, né, dar um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, né, e assim por diante. Carla, posso falar outra coisa também em relação Pode. a isso? Não, porque esse assunto foi é uma irmã Ângela, muito querida, muito conhecida, e ela falou isso tem pouco tempo para o irmão de comunidade, agora na eleição do Papa Leão XIV, ela falou assim, e é impressionante, outro estudo feito, vocações nascem muitas vezes de família numerosa. Ah, sim. E aí, outra coisa que ela falou, que cada vez mais, quando os países tiram dificuldade, facilitam, as vocações diminuem. Então, muitas vezes é em lugares onde a gente tem uma dificuldade de vida que a generosidade brota, e isso é muito bonito. Tá aí, gente, ficou o recado, né, para esse bloco que a gente está encerrando agora, e esse apelo. Vamos nos abrir à vida.
e vamos parar de criticar quem tem muito filho, né? Cada um sabe aonde aperta o seu calcanhar. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta para o último bloco do programa, gente. Esse programa ele passa muito rápido, mas a gente volta já. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje mais do que nunca voando, porque o papo aqui tá bom, gente. A gente engata num assunto aqui e vai, mas é isso, trocando ideias é isso, né? A gente vai trocando mesmo, e um colocando a sua opinião, aquilo, e a gente vai se alimentando e alimentando você aí de casa também. Mas então vamos lá, a gente, quando entra assunto de família, fica que fica, né? Professor, vamos aqui, já que a gente estava na questão de casamento, uma pergunta de casamento que ainda está aqui para a gente encerrar o assunto. Gostaria de saber se adultério pode ser matéria de nulidade de matrimônio. Olha, objetivamente não. Por quê? Porque vamos entender o que causa a nulidade. O que causa a nulidade de um casamento, de um matrimônio, é alguma coisa que aconteceu antes da celebração do matrimônio. Isso é muito importante de entender. Então, por exemplo, se houve, antes do casamento, houve má fé, houve dolo, houve chantagem, casa comigo, senão eu te mato, ou ficou naquela pressão, às vezes do pai e da mãe, não, tem que casar. E a pessoa, às vezes, não quer casar. Então, aí, o que mais causa problema de nulidade é a falta de consentimento. Aquelas 3 perguntas que o padre faz, né, o ministro faz. Vocês querem se casar? Sim, é de livre, espontânea vontade. Ninguém aqui está enganado. Você sabe que ele é assim, sabe que ela é assim. Sei, quero casar. Então, olha. Segundo, vocês prometem amor e fidelidade. É por toda a vida que eu prometei. Se ele pensa assim, não, eu vou casar aqui, mas eu já tenho aquele galho lá, qualquer coisa eu volto, pronto. Aí faltou o consentimento pleno. E a terceira questão dos filhos, né? Vocês prometem receber os filhos que Deus enviar. Então, é o seguinte, o que motiva a declaração é alguma coisa que aconteceu antes. Se o casamento foi celebrado e ele foi válido, um pode matar o outro que não anula o casamento. Não é motivo de nulidade. Por quê? Porque aconteceu depois. Agora, o caso do adultério. Bom, se o adultério aconteceu porque antes já havia um problema, ele já tinha lá um caso com alguém, aí depois, né, ele vai e volta. Aí já é um indício de nulidade. Quer dizer, faltou um consentimento, entende? Então, objetivamente, não é motivo de nulidade, mas, dependendo do que aconteceu antes, pode ser um indício. Então, tá aí, né? Não é porque deu uma escorregada com um colega de trabalho, não. Né? É algo que já era pré-concebido antes do casamento. Então, mas é um negócio interessante também, né, professor? Porque o catecismo também fala, às vezes, não é questão de nulidade, mas a questão, das vezes, das pessoas se separarem por um mal menor, né? Então, às vezes, se você você pode se separar, mas desde que você continue também com a sua vida, não te dá uma liberdade para casar de novo, né? Exatamente. Mas se você corre risco e tudo mais, então você tem a igreja te abre essa possibilidade que você pode se separar e você não está cometendo pecado, mas desde que você mantenha a sua castidade. É importante ser isso bem claro. Às vezes, o próprio Código de Direito Canônico da Igreja fala, numa situação extremamente grave de conflito entre marido e mulher, a Igreja permite uma separação física, mas isso não anula o vínculo matrimonial. Ou seja, não dá o direito a nenhum dos dois se casar com outra pessoa. O vínculo só vai ser desfeito com a morte de um dos dois. Ou então, se o casamento não aconteceu, se o tribunal declarar que o casamento foi nulo. Né? Obrigada, professor. Ivana, o que você faz quando arrebenta um terço seu, quando quebra uma imagem da sua casa, que você não usa mais? Eu junto tudinho e faço outro.
Eu brinco. Você é uma artesã, né? Eu brinco com as minhas meninas de fazer outra. É verdade mesmo. Restaurar, né? É restaurar. É o que eu faço, a opção, né? Lógico, tem horas que as bolinhas se perdem, as coisas se rompem, quebram. E a gente tem que pensar sempre assim, se é um objeto abençoado, né? Você participou da missa ou você pediu o padre para abençoar. Eu vou dizer para você, eu pego aquilo ali e deixo na igreja. Né? E é uma boa questão, professor. E aí, o que a gente faz com as coisas abençoadas? Olha, se a pessoa não consegue restaurar, por exemplo, às vezes quebram a imagem de gesso que foi abençoada e você não consegue mais restaurar. Então, o que se deve fazer? O importante é o seguinte, é não jogar em qualquer lugar para não haver profanação. Então, não colocar nunca no lixo. Então, você pode colocar num saco plástico em terra, por exemplo. Não é uma falta isso. Em terra, entendeu? Antigamente o povo jogava no rio. O antigo jogava muito no rio. Não deve fazer isso, porque o rio, né, não é um lugar para a gente jogar as coisas. Mas em terra, num canto, até você até perto de um vaso que você tem, aqui no vaso. Pronto, entendeu? Agora, eu acho importante também tentar restaurar. Quando não é possível restaurar, restaure, seja teu, seja uma imagem, né? E em caso de profanação, o que a gente tem que fazer? Se um texto desse ou uma imagem que eu me desfiz, ou uma coisa, a gente viu que foi profanado. Eu penso que o que se pode fazer é pegar aquele objeto ali, não sei, colocar talvez para um sacerdote abençoar e dar um destino para ele que seja um destino digno. Né? Como eu falei, não expor numa situação que possa alguém andar, pisar. Eu não gosto, por exemplo, o pessoal na beirada da estrada, às vezes monta o pessoal chama de Santa Cruz, né? E ali coloca imagem, coloca texto, aquilo ali vai deteriorando ali, vai ficando, daqui a pouco vai cair na estrada, aí alguém pisa, isso aqui não deve ser feito. É melhor dar um destino. Se, por exemplo, um objeto que possa ser queimado, por exemplo, uma estampa de madeira ou estampa de papel que foi abençoado, não dá mais, melhor queimar, entende? Pronto, aí você não vai ter profanação. Ivana, um assunto aqui que pega, apesar que acho que hoje em dia não é só das mulheres não, mas dos homens também. Né? Ser compulsivo por compra é pecado? Isso é para Silvana. Isso é para as mulheres. Olha, professor, eu já vi muito homem bem compulsivo também. Ô, Carla, a pessoa que coloca essa questão, ela já começa a responder quando ela diz compulsão, né? Então, quando a gente trata de uma compulsão, a gente pode dizer que a gente está falando de um transtorno, né? Tem até um nomezinho que a DSM coloca, esqueci, mas estava aqui na ponta da língua. E, de fato, é um transtorno psicológico. A gente tem que pensar que tudo que é transtorno em si, primeiramente, não é pecado. Mas vamos dizer, se a pessoa coloca essa questão, ou se ela pratica a compulsão em compras, ela tem que perceber o que está em volta dela. Exemplo, muitas pessoas que são compulsivas, assim, elas mentem, né? Elas roubam da família, vamos dizer, de uma certa forma, né? Porque você deixa de ter algo familiar para gerar ali aquela compulsão. A gente tem que se perguntar assim, essa compulsão existe por quê? Muitas vezes é uma impulsividade, né? Agir por impulso. Tem outra coisa, né? Os psicólogos e psiquiatras falam isso, muitas vezes tudo isso é muito relacionado à depressão, né? Uma ansiedade. A gente sabe que o mecanismo é, eu compro e fico feliz. Eu compro e fico feliz. Aquela dopamina veio ali, deu aquele prazer e o saco está furado. Então, a pessoa, de fato, precisa de ajuda. Uma compulsão, você precisa de uma ajuda humana, uma terapia que possa te ajudar ali a organizar. Porque, de fato... De onde vem, né? Isso, principalmente porque esse transtorno toca, muitas vezes, a família. E aí é perigoso. E tem uma outra coisa também, que estava aqui e já sumiu. Ai, meu Deus, né? Mas uma ajuda espiritual também, sabe? Porque a gente tem que lembrar aquilo que o Cristo falou. A gente não precisa se preocupar, né? Não junteis
Então, ali, uma ajuda espiritual também, humana e espiritual, para que a pessoa possa Muito crescer. uma compensação, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas não é pecado em si. Mas, quando a pessoa olha e diz, opa, tá demais, é porque a consciência dela está falando e ela precisa escutar a consciência dela que diz, calma que tem alguma coisa fora do lugar aí. Principalmente se você deixa de algumas coisas básicas, né, para comprar, para... Não, e o que eu acho perigoso em termos de família é essa pessoa gastar um dinheiro que ela não tem. Né? Aí fica se endividando, entra no cartão de crédito, o juro de cartão de crédito é altíssimo. Daqui a pouco a família está numa situação difícil com isso. Então, a igreja recomenda muito a temperança, né? Que é uma virtude cardial, né? Uma virtude importantíssima, com a justiça, com a temperança, né? E a modéstia, a humildade, né? Todo mundo gosta de se vestir bem, dentro de uma normalidade. Isso é bom, principalmente para a mulher. A mulher tem que ser bonita mesmo, tem que ser arrumada, mas dentro de um limite, né? Agora, não pode gastar aquilo que você não tem. E aí eu penso que uma coisa muito perigosa é a moda. A moda é altamente estimulante. A moda vive de fazer você gastar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. E acrescentar, hoje Né? é compra por internet, né? E a moda não para, né? Hoje A moda e a estética, hoje é né? o vestido comprido, amanhã é o vestido curto, amanhã é o vestido mais ou menos. Quer dizer, que é para sempre estar provocando você de andar na moda, né? Esse é que eu acho que é o grande problema que tem que ser vencido. Nós homens sofremos menos isso, né? Mas os homens hoje estão muito, acho que, nos procedimentos estéticos também, né? Muito hidratante. Nossa, se fosse passar todos os cremes que eles indicam ali, a gente ia ficar com a pele dessa grossura, assim, porque é um para cada coisa, né? Então, mas é estimulante, os homens também hoje estão muito vaidosos, né? Com alguns... Então, é algo que a gente precisa realmente botar o pé no freio aí e ficar atento, né? E buscar uma ajuda psicológica caso você veja que está realmente... Mas eu acho que a mulher é que sofre muito com isso, viu? Porque eu vejo, por exemplo, eu vou numa festa, assim, um churrasco, o que a moçada tem? Chinelo de dedo, uma bermuda e uma camiseta. As mulheres não. Eu A sabe mulher que eu não fico vai assim, não. pensando, A mulher não vai assim, não. sabe por quê? Eu acho que a mulher... tem que produzir. A mulher, e aí, vamos dizer assim, a balança da fragilidade do pecado, né? A mulher, ela foi feita para ser admirada. Qual foi a primeira coisa que Adão, olhando para ela, disse? Uau! Agora sim, uau, né? Então, ela traz em si. Por quê? Sim, claro. Porque a beleza cura o masculino, né? Eu acho bonito porque é a primeira vez que ele fala, é olhando para ela. O homem, o dom da palavra, olhando a beleza. Sim, verdade. E aí o pecado entra e a mulher que foi feita para ser admirada, bela, para trazer essa cura, vamos dizer assim, o Não é negócio culpada. desgringola, né? E aí a gente quer atrair o olhar, né? A gente quer atrair o olhar. E para isso vale tudo. Hoje, muitas vezes, vale tudo. Nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa. Eu lembrei agora de uma situação que eu vivi semana passada. Eu vou fazer uma pergunta para o professor aqui, para ver como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Eu estava no aniversário semana passada, professor, e um rapaz bem casado, com as filhas já também na idade mais ou menos das minhas, né? Ele veio e me perguntou assim, qual é o tempo que a gente deve observar de luto quando a mulher morre? Eu falei, meu Deus do céu, não sei se tem tempo, mas... Eu acho que não tem tempo, sabe? Eu acho que a minha esposa morreu faz 13 anos, eu acho que eu ainda estou de luto. Eu acho que o luto é aquela memória que você guarda da pessoa, aquele respeito que você guarda com a pessoa. Por exemplo, a minha casa está cheia de quadros que ela pendurou lá. Até hoje não tirei, né? Quer dizer, eu mudei de casa, mas os quadros, levei os quadros. Então, eu acho que o respeito que você tem, guarda, eu acho que é mais importante que, claro que os primeiros dias, na primeira semana, o primeiro mês, claro que a ferida está aberta, né? Mas eu penso que na medida que a gente vai entregando para Deus, vai entregando e vai trabalhando, né? E vai continuando a viver na vida, né? Não há mais aquela necessidade de você ficar ali, porque faz mal, sabe, o cara? Faz mal você ficar ali preso naquela pessoa que já morreu.
Uma experiência que eu vivi com a morte da minha esposa é o seguinte: quanto mais você entrega para Deus e aceita a vontade de Deus, mais rapidamente você tem paz. Não é? É interessante, né? Quando a minha esposa morreu, no dia seguinte eu fui à missa. E tem uma moça lá em Lorena que é muito piedosa, ela chegou para mim e falou assim: professor, eu tenho um recado de Nossa Senhora para o senhor. Eu fiquei até espantado, né? Um dia depois da minha esposa morreu, eu disse: será que a senhora quer que eu vá ser padre? Ou a senhora quer que eu case de novo? Né? Ela disse assim: não, Nossa Senhora disse para o seguinte, que o senhor não vai ficar sozinho na sua casa, que eu já estava sozinho, o senhor estava todo casado. Nossa Senhora disse que vai estar com o senhor na sua casa. Eu digo: então, amém, aleluia. Ai, que bom. E realmente eu senti essa paz. Mas aí eu sinto também que o importante é o seguinte, né? Aquilo diz lá o Eclesiastes, né? Aceita tudo que te acontecer. Não fica brigando com o problema. Ah, por que Deus levou? Não devia ter levado. Aí começa a achar que Deus é injusto. Aí começa a entrar num caminho perigoso. Entrega. Claro que essa entrega é com o coração despedaçado, não tem jeito. Mas entrega. E aí Deus vai dar paz. E quanto mais difícil for para você entregar, mais recompensa você vai ter. Ai, obrigada. E às vezes é difícil mesmo. É, obrigada. Foi uma baita de uma lição. Então você, né, veja, a própria igreja ela não tem uma data, tanto tempo. Não. Né, cada um. Não tem. Tudo na igreja é assim. Cada caso é um caso. É você que sabe do seu tempo. E o nosso tempo acabou, infelizmente. Então eu quero. Já? Pois é, professor, não é que voa esse negócio? Eu quero agradecer mais uma vez a generosidade do professor de estar aqui conosco. Né, Ivana? Foi uma alegria, da Ivana também. A gente está aqui, a gente sempre aprendendo muito, né, aqui no programa Trocando Ideias, que eu sempre digo, além de ajudar quem está em casa, ajuda a gente também. Então, muito obrigada a você que esteve conosco, ao nosso sócio evangelizador, que nos ajuda a manter esse sistema e que a evangelização chegue a tantos outros que possam ouvir mais e a gente deixar de ser uns católicos meia tigela, não é verdade? Então, vamos lá, que a gente tem muito o que fazer ainda. Mangas arregaçadas e vamos seguir em frente. Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, com a graça de Deus.